Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptativos. E hoje eu vim falar sobre dois assuntos específicos. Primeiro, a quebra de um banco lá nos Estados Unidos. E se preocupa o mercado mundial. Outro assunto que eu falarei é sobre o que houve no golpe lá do Clube do Palmeiras. Então, sem delongas, gostou do vídeo? Dê o like, compartilhe esse vídeo a mais pessoas e se inscreva no canal para informar as mais pessoas sobre investimento e o que fazer com o seu dinheiro. Então, sem delongas, vamos ao vídeo. Então, houve uma quebra de um banco ligado à empresa de tecnologia lá nos Estados Unidos, que gerou preocupação mundial. Eu trouxe uma reportagem para explicar melhor para vocês aqui. E depois eu falarei outro assunto relacionado com como o banco consegue quebrar. Vamos lá o vídeo aqui. Nos Estados Unidos, despertou uma preocupação no mundo inteiro. Foi a segunda maior falência de um banco americano na história. As filas eram enormes ontem, mas as portas já estavam fechadas. Muita gente ficou sem conseguir sacar o dinheiro. O próprio nome deixa claro quem são as principais vítimas: Banco do Vale do Silício, a região da Califórnia que concentra as empresas de tecnologia. Segundo o próprio banco, eles guardavam o dinheiro de metade de todas as startups americanas, que são empresas que começam pequenas, geralmente sem dar lucro, mas que recebem milhões de dólares em investimentos porque têm uma ideia inovadora com potencial de crescer muito e muito rapidamente. Durante anos, o banco concedeu empréstimos a juros baixos. Só que há um ano, o Fed, Banco Central Americano, começou a subir a taxa de juros para conter a inflação. E o que todo banco faz é pegar o dinheiro dos clientes e aplicar em outros investimentos. Com a alta de juros, esses investimentos passaram a render menos. E o Silicon Valley Bank teve que fazer transações financeiras para manter suas obrigações cotidianas. Como essas transações trouxeram prejuízo, houve uma crise de confiança. E os clientes correram para tirar o dinheiro rápido dali. Só na quinta-feira sacaram 42 bilhões de dólares e o banco entrou no vermelho. Ontem, o governo americano fechou o banco antes da falência. Se apropriou do que ainda restava dos 209 bilhões de dólares que o banco declarou ter em ativos no final do ano passado. Os clientes têm assegurado saques de até 250 mil dólares. Mas a própria natureza das startups é que as movimentações delas são milionárias. A Ashley, por exemplo, que tem uma empresa de entrega de comida, conta que não conseguiu sacar 10 milhões de dólares. Muitas empresas podem não conseguir nem pagar os funcionários e já não são atendidas pelos fornecedores. Esse é o segundo maior banco da história dos Estados Unidos a quebrar. Só perde para o Washington Mutual, que faliu durante a crise econômica de 2008. O governo americano tenta acalmar o mercado. Diz que os grandes bancos têm dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações, mesmo que a taxa de juros continue a subir. O que acontece? Como o banco ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro através do spread. Imagina a seguinte situação aqui. Ó. Vou aumentar a tela aqui rapidinho. Então, um banco aqui, imagina o seguinte: João aplica R$ 100 na poupança e recebe uma taxa de juros a 6%. Ok. Então, o João pega o dinheiro, empresta ao banco, recebe 6% de juros. Mas o banco pega esses R$ 100 e empresta para outra pessoa a 15%. Ou seja, pega o dinheiro do João, empresta para outra pessoa para conseguir ganhar com a diferença de preço. O que acontece? Um mês depois, Marcos precisa pagar os R$ 115 para saldar a dívida da Constituição. Então, o Marcos pegou R$ 100 e tem que pagar R$ 115. Então, o banco, no final da história, lucrou R$ 9. Por quê? João lucra R$ 6, o banco ficou com 9 e o Marcos teve que pagar aqui, ó, R$ 115. Então, o banco ganha com essa diferença de preço. Agora, imagine 1 milhão, vários milhões de Joões, Maria, Marcos, pegando emprestando para o banco e empresas emprestando para o banco. E sendo o seguinte, todas as pessoas precisam de dinheiro ao mesmo tempo. O que acontece? Vai sacar.
e o banco não terá aquele dinheiro naquele exato momento. Então, acontece uma insolvência do banco, ou seja, não terá dinheiro para pagar todo mundo. E nisso, o banco vem a quebrar. Aí, antes que o banco venha declarar falência, o que aconteceu? Aquela empresa americana veio a fechar, decretar falência e bloquear os bens para pagar as pessoas. Sendo o seguinte, aqui no Brasil existe o Fundo Credor de Crédito, que é até R$ 250.000. O que tiver um grande valor acima disso, o que acontece? O banco não poderá pagar aquele 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, algumas empresas a qual investiram naquele banco teve prejuízos. Por quê? Vai ter um limite de R$ 250.000. E nisso gera um efeito cadeia. Agora, imagina empresas a qual não terá que pagar funcionário. O que acontece? Vem quebrar, não paga funcionário. E isso gera um efeito cadeia. Então, quando você pensa em investir, o ideal é sempre diversificar. Você diversificando estará protegido. Quando você investe em renda fixa, você não pode deixar um valor muito grande num banco. Você tem que diversificar até mesmo em renda fixa. O investimento mais seguro aqui no Brasil são títulos do governo. Então, é interessante você adquirir o conhecimento e investir conforme o acontecimento do mercado. Assim você conseguirá tirar proveito. E como se ganhar dinheiro com essas quedas? Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, existem opções, derivativos. E quando uma tendência de uma queda, uma crise global, o que acontece? Há ativos que valorizam conforme a crise. Eu também explico isso no meu livro chamado Passos para Investir. Outro ponto que eu venho falar com vocês também é sobre a crise no Palmeiras. Isso mesmo, Palmeiras. O que acontece? O golpe está aí, cai quem quer. É uma empresa aqui, ó. Aqui, ó. Vou até ler aqui embaixo aqui para vocês, ó. Segundo a apuração da ESPN, o lateral Mike e o meio de campo Gustavo Escarba, atualmente defendendo um clube na Espanha, perderam mais de 11 milhões investidos em criptomoedas em maio de 2022, em uma empresa por participação da WLJC, que tem William Bigode, atacante do ex-Palmeiras e atualmente do Fluminense, com um dos proprietários. Mike e Scarpa foram captados com a promessa de lucros mensais de 3,5% a 5%. No entanto, quando tentaram resgatar o dinheiro, não conseguiram. E o que eu tenho a falar para vocês? Simplesmente, na renda fixa ou na renda variável, não acredite em promessas de investimento. Quando promete 5%, 6% ao mês, quanto está pagando a renda fixa? A renda fixa americana hoje está pagando 4,75% ao ano. Então, como que qualquer investimento vai se prometer aqui, ó, 3,5% a 5% ao mês? É impossível. Então, quando você investir até mesmo em ativos mais sólidos, você não tem uma segurança. Porém, é preciso o quê? Pensar o seguinte: o investimento promete muito acima da inflação? Tem alguma coisa errada. Promete de acordo com a inflação, 5%, 6%, 7%, é um valor relativamente pequeno em comparação ao rendimento da taxa de juros, da inflação. Então, quando é um rendimento próximo, ok, é possível. Porém, há esse risco de quebra também. Então, até mesmo na hora de investir em renda fixa, é preciso diversificar. E se você... O que acontece com criptomoedas? Simplesmente, as criptomoedas oscilam bastante. E quando você compra criptomoeda, o ideal é você deixar sobre sua custódia. O que é isso? Carteiras digitais. Você tem inúmeras carteiras digitais, a qual pode ser Êxodos, tem a MasterMask, tem a Phantom. Então, quando você compra aqueles ativos digitais e deixa sobre sua custódia, e sendo o seguinte, fica guardado com você. Nenhuma outra pessoa pode sacar aquelas criptomoedas. Então, quando as pessoas prometem rentabilidade, ainda mais em criptomoedas, não acredite nisso não. Provavelmente é golpe.
Agora, quando você compra criptomoeda, pensando na valorização no longo prazo, ou você mesmo quer fazer um trade, arriscar um pouco mais, a maioria das pessoas fazem trade, perde dinheiro. Mas você comprar uma criptomoeda pensando no longo prazo, pode valer a pena. CoinMarketCap. Cadê? CoinMarketCap. Está aqui, ó. Se você pegar diversas criptomoedas ao longo do tempo, vem valorizando. Mas no curto prazo, tudo pode acontecer. Vou falar aqui, ó, escolher uma criptomoeda aqui. Ó. Pega essa Litecoin aqui, só para mostrar para vocês. Ela está valendo hoje, ó, 69 dólares. 68, 69 dólares. Mas quando você pega a valorização histórica dela, por exemplo, essa aqui o Bitcoin é o ouro digital. Esse aqui é chamado a prata digital. Quer saber sobre mais sobre criptomoedas? Também escrevi no meu livro. Caso esteja gostando desse vídeo aqui, eu peço seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se eu pegar o longo da história da valorização, o que que houve aqui? Ó? Não valia quase nada aqui, ó. 3 dólares. Ao longo do tempo, teve uma alta aqui, 368 dólares cada um. Depois houve uma queda. Mas você pensando em longo prazo, comprando uma baixa e esperar a possível valorização, é uma boa. Porém, lembrando, com criptomoeda, a oscilação acontece muito rápido e você pode perder todo o seu dinheiro, mas deixar alguns centavos para ganhar milhões ou ganhar, multiplicar seu dinheiro, ok, pode ser possível. Porém, não deixe um valor muito expressivo em criptomoedas. Por quê? Olha a valorização e desvalorização muito rápida. Isso acontece nas criptomoedas. Quando você investe em renda fixa, também há risco. Então, escolha os melhores bancos. O melhor investimento mais seguro aqui no Brasil é os títulos públicos. Quando eu falo em investir em plataformas digitais, prometendo alta rentabilidade, pule fora, porque provavelmente estará caindo no golpe. As pessoas caem em golpe por quê? Falta de conhecimento. Você assistiu esse vídeo. Então, agora você não tem falta de conhecimento. Está gostando do vídeo? Se inscreva no canal aí para mais informações. Dá o like, me ajude a divulgar meu projeto de educação financeira às pessoas. E outro ponto é o seguinte, na hora de investir também, é preciso diversificar. Muito obrigado aí, farei sobre mais vídeos posteriormente, sobre renda fixa, criptomoedas, também sobre investimentos internacionais no meu canal. E um abraço aí, até a próxima. Obrigado.